organizadores desse mini curso e vou fazer uma rápida apresentação antes de a gente começar o conteúdo mesmo e tal, né? Sobre o programa desse mini curso, a função dele, o que a gente espera com ele e tal, para introduzir os temas que nós vamos discutir aí esses 2 dias, as 2 tardes de hoje e amanhã. Em primeiro lugar, esse curso ele surge diante da necessidade de entender a América Latina, né? Uma necessidade de entender a América Latina que não é uma necessidade individual, não é uma necessidade somente de curiosidade intelectual, de erudição, né? É uma necessidade que surge a partir da realidade que a gente está vivendo, que principalmente na última década e meia, tem cada vez mais se fazendo presente na realidade brasileira. A América Latina deixou de ser alguma coisa desconhecida, como foi em grande parte durante os 500 anos de história que tem o Brasil, e passou a ser, e tem sido cada vez mais um tema fundamental da economia, das relações internacionais, da sociologia, da política, do direito, na medida em que os povos, nessa última década e meia, se emergiram, né? Se emergiram e resolveram tomar as rédeas de certos processos que estavam submetidos. Então esse é o primeiro critério, a primeira necessidade desse curso, é a necessidade de ter consciência crítica sobre o que nós somos e sobre o que nós vivemos, sobre as nossas sociedades. E consciência crítica, que é um conceito muito caro à filosofia latino-americana, né? Conceito criado principalmente por Alberto Guerreiro Ramos, utilizado por Paulo Freire, Álvaro Vieira Pinto, significa saber as raízes da nossa situação social. Consciência crítica de por que nós estamos, os nossos povos, os nossos países, são submetidos a essa sociedade, ou nessa sociedade completamente desigual, de penúria, de pobreza e ao mesmo tempo de tanta riqueza acumulada nas mãos de poucas famílias, né? Então ter consciência crítica é ter consciência das verdades e sobre as causas desse processo. Então, em primeiro lugar, a gente está buscando aqui sim, sem nenhum medo de falar, verdades, né? E o objetivo desse curso é apresentar uma bibliografia que buscava entender essas verdades, ou examinar essa realidade para buscar essas verdades. Uma bibliografia que, infelizmente, foi expulsa da universidade. As causas são inúmeras, né? Tem causas tanto sociais, econômicas, quanto ideológicas também, né? Mas não vamos discutir ela muito aqui agora, para não ficar 2 horas discutindo isso. O fundamental é que essa bibliografia não é presente nos cursos da universidade, seja ele qual for, e mais crítico seja. E a função do IELA, a função desse minicurso é justamente apresentar, muito mais do que ensinar, porque, como a gente sabe também, isso é impossível, né? Ensina a gente um minicurso, apresentar um conteúdo e considerar isso ensino, já está completamente ultrapassado, desde que, pelo menos, Paulo Freire já ensinou a gente que é pedagogia. Então, é apresentar uma bibliografia, mostrar quais são as principais características dessa bibliografia, desse pensamento e, acima de tudo, estimular vocês a estudar a partir dessa bibliografia crítica e também avançar as investigações de vocês nesses termos, né? Com vistas a buscar as verdades da nossa realidade, as causas das nossas desigualdades, em busca, fundamentalmente, de superá-las, né? Então, esse minicurso tem um caráter, que a gente pode dizer, também sem nenhum medo, um caráter muito militante, né? Ninguém aqui é professor dessa universidade, aqui acho que ninguém aqui está cumprindo hora-aula para oferecer no minicurso. Estou falando dos ministrantes, né? Eu, o Luiz, a Elaine e o Daniel, que está para chegar. Cada um, enfim, está fazendo sua pesquisa e tal, não está aqui por obrigação, está aqui porque acredita na necessidade desse processo, que é uma das funções da Universidade Latino-Americana, criar consciência crítica sobre a nossa realidade, né? Agora, assumir consciência crítica da nossa realidade, a primeira questão que a gente vai colocar e que vocês devem conhecer também, é um debate sobre a necessidade de estudar a América Latina como totalidade, ou como unidade, né? Existe muita bibliografia para afirmar que a América Latina não existe, e portanto, se ela não existe concretamente, também não existe epistemologicamente, então não se pode falar em economia da América Latina, em sociologia da América Latina,
em psicologia da América Latina, em direito da América Latina, enfim. E aí nós voltamos a estudar os pensadores europeus e as nossas realidades nacionais isoladas, separadas, como se elas não tivessem nada em comum. Então essa primeira questão, até para introduzir a necessidade de se pensar a América Latina como totalidade, é reafirmar a existência da América Latina como totalidade que surge a partir de um determinado tempo. Então, são as duas dimensões fundamentais da ciência para qualquer progresso científico, que é a noção de espaço, a noção de que nós somos latino-americanos, que nós vamos discutir a nossa realidade latino-americana. Estamos falando desde a latitude subdesenvolvida, e também uma noção, um caráter muito presente da noção de tempo, para que a gente não caia em abstrações que ignorem as diferenças qualitativas entre um tempo histórico e outro. E para isso, que é fundamental para a gente justificar a unidade latino-americana, a gente tem uma data muito especial, muito importante, que é 1492. A data na discussão sobre o que é a América Latina. O que aconteceu em 1492? Os índios acharam bom. Num dia de sol, de chuva ainda, porque se fosse de sol a gente estava tudo pelado agora. Exatamente, 1492 é o que em geral se ensina para as criancinhas a descoberta da América Latina, Infelizmente ainda hoje é colocado nos livros históricos com esses termos, nos livros de história e tal, de descoberta. Eu não sei, até onde eu lembro, até onde eu sei, escuto falar, você não vai estudar a conquista da América Latina, embora depois o professor possa, obviamente, falar que foi um processo de pilhagem, de saqueio, de genocídio e tal. Mas o fato é que a invenção latino-americana, ela começa aí. Então a gente pode falar de unidade latino-americana a partir do momento que surge a necessidade e a subjugação de de inúmeros povos que já existiam aqui para um fim específico e um fim comum, que é o fim da acumulação mundial de capital, que inicia com a acumulação de capital comercial, capital bancário, e depois vai desenvolver o capitalismo mundial, e nos quais ainda estamos inseridos. Então, para entender a economia da América Latina, como diz o nosso minicurso, como diz o título do nosso minicurso, a gente não estava fazendo nenhum tipo de demagogia quando a gente colocou a economia da América Latina e vamos resgatar 1492, etc. É que não tem como entender a nossa economia dependente, subdesenvolvida e desigual hoje, se a gente não entender o que foi o processo de conquista e também não entender como esse processo de conquista se desenvolveu sob cada formação que já existia na América Latina. Então a nossa ideia nesse primeiro dia de minicurso é justamente apresentar os povos originários que estavam aqui, porque é fundamental para a gente entender as diferenças, as diferenças específicas das colonizações que nós tivemos, tanto em relação ao Brasil e à espanhola, mas dentro da espanhola também tiveram diferenças específicas em sob determinado povo que era dominado, incas, astecas, etc. E depois a gente discutir como os traços comuns e os traços peculiares de cada processo colonizatório, sobre esses povos. Para daí sim a gente entrar como é que nossa economia, nossas nações formalmente independentes, passaram a compor essa orquestra que é a ordem mundial, como gostam aí os estudantes de relações internacionais de chamar, que é a acumulação mundial de capital, quais são as funções que a gente assume nesse processo e como isso determina a nossa economia. E isso a gente vai discutir principalmente no segundo dia, a partir da apresentação de 3 grandes pensamentos que surgiram e ganharam corpo nas décadas de 50, 60 e 70, que é o pensamento da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, o pensamento dos partidos comunistas latino-americanos, que estavam vinculados à Terceira Internacional Socialista, que era conhecido como Estratégia Nacional Democrático-Burguesa ou Nacional Reformista, e o terceiro pensamento, que era a teoria marxista da dependência. Cada um dessas matrizes de pensamento tinha uma leitura da realidade latino-americana e tinha uma proposta para a superação do subdesenvolvimento, para a desigualdade. E foi o que de melhor se produziu sobre o pensamento sociológico na América Latina, sobre a economia da América Latina. Então a gente resgata esses 3 marcos que depois foram abandonados, e também a gente resgata o Darcy Ribeiro, de novo nesse segundo dia, para discutir as classes sociais e as frações de classes sociais que surgem nessa economia.
né? Esse é o panorama geral do minicurso, né? Não sei se quer complementar alguma coisa. Eu queria sublinhar dois aspectos. Boa tarde, me chamo Luiz Felipe. Bem, o Vitor, eu acho que ele preambulou de uma forma muito boa, muito objetiva, muito sintética. Isso que a gente vai ver ao longo das tardes de hoje e de amanhã. Eu só queria reforçar duas coisas. A primeira é que esse minicurso que a gente oferece, a gente tem buscado oferecer já faz alguns anos, ele é produto de uma dupla preocupação. A preocupação que a gente tinha e tem de estudar a América Latina, que nos era sistematicamente negado no âmbito do nosso curso, né? A maior parte, se não todas, as bibliografias e autores que a gente vai apresentar, a gente vai discutir com vocês, são autores que não são de uso comum no curso de economia, né? E acredito que também não sejam nos outros cursos. Então, o que a gente traz aqui é aquilo que a universidade nega para vocês, né? O acesso, a utilização, o conhecimento de autores que são fundamentais para a gente entender como que a nossa realidade atual é produzida historicamente e sob que condições ela é produzida historicamente. Então essa é a primeira preocupação, a gente saber que a gente está utilizando uma literatura que é proscrita sim da universidade, que foi proibida sim na América Latina, que tem críticas que são importantes sim para entender a nossa realidade. E a segunda é que não basta fazer a universidade, né? Não basta conhecer a realidade, é preciso transformar. A nossa preocupação enquanto estudante sempre foi dupla preocupação, de fazer a universidade e de buscar transformar a universidade. Então o caráter militante do curso ele vai estar presente o tempo inteiro, e por isso que o diálogo é tão importante, a crítica é tão importante para nós, porque a gente acredita que aqui com vocês, nessas duas tardes, mais do que passar conteúdo, a gente vai buscar criar consciência crítica, formular um pensamento crítico, e avançar junto com vocês na compreensão e na formulação de uma universidade diferente. Uma universidade que é mais humana, mais voltada para os problemas sociais, e uma universidade que sabe onde que ela deve se inserir no atual contexto histórico, né? No curso de economia é particularmente importante, quando eu e o Vitor fizemos o curso, passar por uma reforma curricular esse nosso curso. Desde então houveram várias transformações econômicas, tivemos uma intensa crise capitalista, uma crise financeira, e a estrutura do curso mantém-se praticamente a mesma. Assim. Hoje o estudante de economia pode se formar muito bem, obrigado, sem saber explicar a origem dos ciclos, a origem das crises, as origens das transformações econômicas atuais. Tanto que a crise de 2008 ninguém previu, né? De 2007 e 2008. Então essa é um pouco da nossa preocupação nesse mini curso. Entender que a nossa realidade é produzida historicamente e saber que esse conhecimento que a gente vai estar conversando aqui com vocês, a gente busca um cometimento social e prático dele. A gente não quer ficar dando minicurso ad eterno. A gente quer dar um minicurso e construir com vocês uma nova consciência, capaz de transformar a universidade, capaz de transformar o curso de vocês, ou pelo menos capaz de transformar a formação de vocês, como foi possível com a nossa. Né? E esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que a gente está buscando colocar mais elementos audiovisuais nesses minicursos. Né? Veja que evolução, né? Foi chamado YouTube, chamado vídeo. Surgindo agora, né? Surgindo agora, extremamente recente tudo isso, um negócio chamado internet, não sei se vocês conhecem. E a gente está buscando utilizar e socializar com vocês alguns vídeos, alguns documentários que a gente também julga muito importantes para o entendimento e para a transformação da realidade. O Glauber Rocha tem uma colocação que é genial. Tudo é 85%, o Instituto Glauber Rocha de Estatística, 85% do que a gente sabe, a gente aprendeu com os olhos. A gente aprendeu, captou com os olhos, com o audiovisual. Então, o papel do cinema, o papel dos documentários, o papel do audiovisual para a gente conhecer e transformar a realidade é cada vez mais importante e necessário. Né? Então, isso também a gente está trazendo aqui para o curso de vocês, o curso para vocês, o curso de vocês, o curso com vocês. E aí a gente agradece a presença da Elaine, né, que foi, Sim. a gente convidou ela, Elaine de muita boa vontade, com muita disposição em construir com a gente. A Elaine sempre esteve ao nosso lado, a gente sempre aprendeu muito com a Elaine, em especial sobre o caráter militante, né, do conhecimento, da comunicação, do jornalismo. E é um prazer imenso para nós agora poder
oferecer um mini curso estando junto com o Elaine Tavares. Para nós é muito bom e muito importante isso. E é isso, gente. O resto a gente vai construir junto, né? Daí eu vou deixar a lista de presença para quem precisa assinar, quer ter certificado e tal. Ali atrás, assim, se a pessoa precisar sair, tiver outro compromisso e tal, não precisa se preocupar com isso, com essa formalidade. Beleza? Eu vou deixar ali na mesa. Quem não fez inscrição é só botar os dados aqui. E aí já deixa a Elaine à vontade aí para começar a nos educar sobre os povos indígenas.